Bem, pessoal, continuando a nossa aula, hoje nós vamos falar sobre pronome relativo. Pronome relativo, observe aqui, o que é classificado como pronome relativo quando podemos trocá-lo por alguns destes também pronomes relativos, como o qual, a qual, cujo, cuja, quem, quanto, quanta, onde, aonde, etc. Isso acontecendo nos leva para uma oração adjetiva. Esta nos vê que oração adjetiva é, se é explicativa ou restritiva. Isso acontecendo, que eu falo, é a possibilidade de trocar, esse que por um desses outros pronomes relativos, como eu falei agora, o qual, a qual, cujo, esses que eu acabei de falar. Isso não acontecendo, ou seja, essa troca do que, não sendo possível trocar o que por esses outros pronomes relativos que eu falei agora, cujo, quem, o qual, a qual, isso não acontecendo, este que trata-se de uma das 6 orações subordinadas substantivas. E o tal que, neste caso, é considerado uma conjunção integrante. O que relativo pode ser empregado em caso que não peça a preposição. Aí troque, no caso, por o qual, a qual, os quais, as quais. Exemplo, as duas cidades que visitamos, as duas cidades as quais visitamos. Podemos empregar o que relativo depois de preposição de uma sílaba. Exemplo, você já assistiu ao filme de que lhe falei. Observação. Se a preposição for de mais de uma sílaba, estilo essa preposição perante, ela é de mais de uma sílaba, ou sem preposição, no caso for sem preposição, o que relativo deve ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Agora o relativo quem é empregado sem antecedente explicativo. Não, antecedente explícito, sem antecedente explícito. Equivalendo à expressão, ou seja, você pode trocar esse quem por aquele, aqueles. Trocar também por que, aqueles que, no caso. Ou então aquela ou aquelas que. O pronome relativo onde é igual, O verbo indica lugar fixo, no caso de onde. Relativo onde indica lugar fixo. Com o uso de preposição, use sempre onde. Ou seja, pegou preposição, use onde, ao invés de aonde. Verbo fixo ou não. Então, com o uso de preposição, use onde, em verbo fixo ou não. Troque onde por em que, na qual. Sendo que em que ou na qual usa-se em circunstâncias. O que é circunstância? Tipo uma reunião. Você se reuniu, então é uma circunstância. Relativo a onde? Trata de, no caso de verbo, em movimento. Vai usar em verbo em movimento. Indica lugar também. Troque o relativo a onde por a que, a qual, também para onde. Troque o para onde. Pronomes interrogativos. Exemplo. Quem construiu a escola em que você estuda? Observação. Aqui uma frase interrogativa direta. Diga-me quantos trabalhadores construíram esta escola? Frase interrogativa indireta, porque o pronome
interrogativo vem no meio da frase. Então, aí no caso, ela se torna de uma frase interrogativa indireta. Ela é direta quando o pronome interrogativo está no final. Você usa a pontuação de interrogação no final. Aí, no caso, pontuação de interrogação no final, ela é uma frase interrogativa direta. Trataremos agora de verbo. Formas nominais dos verbos. Infinitivo. Verbo no infinitivo termina em R. Particípio, os verbos terminados em... Olha, os verbos no infinitivo, os verbos terminados em R, ele se refere ao verbo no particípio. Os verbos terminados em ado ou ido, ele é particípio. Só para corrigir isso aqui, o verbo nominais, infinitivo, os verbos terminam em R. Os verbos terminados em ado e ido se refere a particípio. Os verbos terminados em gerúndio é a terminação ND. Gerúndio, os verbos terminados em ND. Se ligue aqui. Oração com verbo na terceira pessoa do singular, mais SE é empregada para indeterminar o sujeito. Exemplo, aluga-se, aluga-se. Então tem o verbo aluga, hífen, SE, aluga-se. Esta oração não admite a transposição para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica se refere com locução verbal. A analítica tem locução verbal. O sujeito desta oração é indeterminado. Agora vamos falar sobre si apassivador. O si apassivador associa ao verbo também na terceira pessoa do singular ou plural. A oração admite a transposição para a voz passiva analítica, como já vimos, com locução. O sujeito está explícito. Nesse caso, da voz passiva analítica, o sujeito está explícito. Verbo principal é outro assunto agora. Verbo principal e verbo auxiliar. Verbo principal pode apresentar-se sozinho ou combinado com verbo ou verbos auxiliar ou auxiliares. Encontra-se sempre do lado direito das estruturas, né? Então é o verbo auxiliar. Sempre do lado esquerdo das estruturas. Verbo auxiliar é aquele que se junta ao verbo principal para formar estruturas verbais compostas. Encontra-se sempre no lado esquerdo, como vimos aí, né? O verbo auxiliar encontra-se sempre do lado esquerdo das estruturas. Encontra-se sempre no lado esquerdo, no caso que a gente falou, verbo auxiliar. E o verbo principal sempre do lado direito. Locução verbal é constituída de verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal pode vir nas formas nominais em infinitivo, no caso, gerúndio e particípio. Os três representam o verbo principal, como eu acabei de falar. Usa as formas estar, com acento no A, e estar, com R no final. Estar, com acento no A, ou dar, com acento no A, com acento agudo, é a forma do verbo estar, com R, ou dar, com R, conjugado na terceira pessoa do singular. Se liga aqui. Ele, ela, você, do presente do modo indicativo, tempo verbal, que informa o que está acontecendo no momento atual que a pessoa fala ou escreve. Então, você usou essa forma estar, e a forma do tempo é a forma
presente, é do momento, né? Que a pessoa está falando ou escrevendo. Exemplo, ele está internado. Use quando tiver um pronome pessoal. Ele, ela, você. Antes do verbo estar, com acento no A, ocorre também com o substantivo antecedendo, né? Então, antes do verbo estar, se vier a forma ele, ela, você vai usar sempre essa forma estar com acento. Ocorre também, né, no caso, com o substantivo antecedendo o verbo estar com A. Um exemplo aqui, do substantivo antecedendo o verbo estar. O professor, substantivo, está aqui. Esse está com acento no A. Observação. Use esse mesmo critério para a forma dar. Dar com acento no A. Estar, agora a forma estar com R. Emprega-se quando antecedido de verbo auxiliar na locução verbal. Exemplo. Você deve, verbo auxiliar, esse deve refere a verbo auxiliar, estar. Estar aqui é um verbo principal. Então essa locução verbal é você, no caso, deve estar. A frase é, você deve estar mais satisfeito agora. Observação. Aqui entre dois verbos da locução verbal, eu posso colocar qualquer termo e ela permanecerá com a terminação AR. Aqui uma locução verbal. Se o primeiro verbo auxiliar, é o primeiro verbo auxiliar na locução verbal, quem vem é o auxiliar primeiro na locução verbal, tiver ou não a letra R, o segundo, que é o verbo principal, obviamente terá também a letra R, usando a forma estar com R no final. Use dar, D-A-R, né, com R no final, ou estar com a R no final, com R, utilizando a preposição. Então, utilizou a preposição, use a forma dar, com R no final, ou estar com R no final. Exemplo, H, né? Há tudo para dar, D-A-R, certo. Aqui, uma locução prepositiva. Aqui eu me refiro a uma locução prepositiva. Exemplo, ela terá sempre o verbo terminado em R. No exemplo, ela se refere, né? Aqui uma locução prepositiva se refere, ela terá sempre o verbo terminado em R. Locução prepositiva. Use dar, D-A-R, ou estar com R, nas orações reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio e reduzida de particípio. Use a forma dar com R ou estar com R em frase com ideia vaga, ou seja, sem indicar um sujeito. Exemplo, estar apaixonado é uma coisa louca. Ele não colocou nenhum sujeito aqui. Ele deixou uma coisa vaga. Estar apaixonado é uma coisa louca. Se ligue. Em caso de dúvida, verifique se é possível colocar os pronomes ele, ela, você. Até me referi a isso antes aí. Antes de colocar, né? Voltando, verifique se é possível colocar os pronomes ele, ela, você antes do verbo. Se for permitido colocar a forma estar com acento, aí você coloca essa forma aí. Pode colocar os pronomes ele, ela, você vai usar a forma estar com acento no A. Verbo de ligação. Ele relaciona o predicativo ao sujeito. Observação. Verbo de ligação no meio da oração. Olha aí, a linha está bem. No meio da oração, configura predicativo do sujeito. Verbo de ligação no início da oração configura oração subordinada, substantiva, subjetiva.
igual a subjetiva. A oração subjetiva é a que possui sujeito. Verbo significativo exprime ação, informação. Eles têm suas terminações em EU, IU, OU. Igual. Tire das vogais a segunda letra, a terceira letra, a quarta letra e acrescente o U. Aí você tem as terminações referentes, né, a essas terminações do verbo significativo, que é verbo de informação, que exprime ação. Então fica fácil, é só você retirar das vogais, né, que é A, E, I, O, U, você tira a segunda, a terceira e a quarta das vogais aí, que você vai ter as terminações E, I, I, U, O, U. O verbo significativo pode ter sentido completo ou incompleto. Verbos intransitivos. Verbo transitivo é o verbo completo. Verbo intransitivo é o verbo completo. Não requer outro termo. Depois de um verbo intransitivo, vem termo quato, adjunto adverbial. Ou nada. Termo quato, na oração, se refere a adjunto adverbial. Não tem complemento, nem termo 3. Então, agora, verbo transitivos. Não tem sentido completo, requer um complemento. Complemento é a mesma coisa do que o objeto. Palavra ou expressão que complete seu sentido. Se ligue. Quando o verbo é transitivo direto, seu objeto é direto, sem preposição. Então, se o objeto é direto, é sem preposição. Se o objeto é direto, refere, né, como eu falei agora aqui, sem preposição. E seu verbo é transitivo direto. Da mesma forma, procede com o verbo sendo transitivo indireto. Se o objeto é indireto, ele é objeto indireto, ele é com preposição. Indireto requer preposição. O verbo vai ser transitivo indireto. O objeto foi indireto, o verbo vai ser transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, seu objeto é indireto. Acabamos de falar aí, né? Com preposição. Verbo transitivo direto e indireto pede dois complementos. Primeiro objeto. O verbo é transitivo direto. Porque o objeto primeiro é o direto, o verbo é transitivo direto. Ou seja, sem preposição. O segundo objeto, ele é o indireto. Ou seja, o verbo é transitivo indireto. Com preposição, como já sabemos. Se ligue, na maioria das vezes, a ordem dos objetos nas frases é essa acima, mas pode ocorrer de forma invertida, ou seja, o objeto indireto aparecer antes do objeto direto. Então a gente sabe que o certo é o objeto direto aparecer primeiro, mas pode aparecer também o objeto indireto sendo o primeiro na oração. Ainda neste exemplo, tenha atenção para não colocar depois do primeiro objeto, que é o direto, ou indireto, for o caso, conforme a ordem na frase, o quarto termo da oração, que a gente já sabe que se trata de adjunto adverbial, sem antes colocar o segundo objeto do complemento, o número 3. Observe aqui. Agente da passiva representa quem pratica a ação verbal recebida pelo sujeito e é iniciada pela preposição por ou pela preposição pelo ou de. Voz ativa. A voz ativa inicia com sujeito. A voz ativa inicia com sujeito. A voz ativa é agente da ação. O verbo é transitivo direto. O objeto é direto. A condição básica para que uma oração admita voz passiva é que na voz ativa
ela apresente objeto direto. Isso porque ele, o objeto direto, passará a ser o sujeito na oração passiva. E o verbo transitivo direto assume a forma de locução verbal. Falamos agora de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o termo que junta ao verbo para indicar determinadas circunstâncias, ou seja, de tempo, causa, lugar, modo, etc., em relação ao fato verbal. Adjunto adnominal, vimos o adjunto adverbial, agora vamos ver o adjunto adnominal. É o mandatário, o adjunto adnominal, ele é o mandatário, da ideia de posse, é o agente da ação, ele exprime característica fixa, constante. Falaremos sobre predicativo. Predicativo exprime característica nova, circunstancial, atribuída ao nome. Observação. Os outros verbos que funcionam como verbo de ligação aceitam o critério de diferenciação acima, ou seja, pode discriminar suas características. Predicativo, quais são as características? Saber qual é o predicativo do sujeito, que é característica momentânea, né? Predicativo do sujeito refere a característica momentânea. Saber também o adjunto adnominal, característica fixa. Já os verbos ser e viver também relacionam o sujeito ao predicativo. Entretanto, o verbo ser e viver não aceitam esse critério de diferenciação, pois possui também características fixas, igualando assim com a característica fixa do adjunto adnominal. Fica impossível usar o critério acima, né, de diferenciação. O critério acima é o que fala sobre diferenciação. Entretanto, esses verbos de ligação, mesmo não podendo estabelecer critério de diferenciação, verbo ser e viver, sempre vão ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, com característica circunstancial, né? Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ele tem a característica, vai manter a característica circunstancial, momentânea. Agora vamos falar sobre complemento nominal. Complemento nominal é o paciente da ação. É um termo secundário. Vem sempre com preposição. Tipo de orações subordinadas. Refere a substantivas, adjetivas, adverbiais.
Oração desenvolvida nós já vimos que é aquela que consta a conjunção integrante, né? Que ou se. Conjunção integrante é a conjunção que une a oração principal e sua oração subordinada substantiva. Mas elas podem ser unidas por palavras de outras classes gramaticais. Exemplo, qual? Pronome, no caso, indefinido. Quando? Se trata de advérbio. Que e se são as conjunções integrantes, como já vimos. Que e se são conjunções integrantes. Como saber se elas realmente são integrantes? Resposta. É só retirar o termo falante, oração principal, e verificar se sobrou a conjunção que ou se no início da oração subordinada substantiva, mantendo o nexo. É preciso que mantenha nexo. O que é nexo? É estar correspondendo. Se ficar um negócio fora de corresponder, não dá certo. Verifique se pode trocar essa oração aqui pelo pronome demonstrativo invariável isso. Então, esse restante da frase, se você puder trocar pelo pronome invariável isso, sendo possível essa troca, está configurado realmente que ela é uma oração subordinada substantiva. Esse que, conjunção integrante aqui, não pode ser trocado por pronome relativo. Se isso acontecer, né, se esse que for trocado aí pelo pronome relativo, se isso acontecer, ele deixa de ser conjunção integrante e passa a ser uma oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. Assim como o SE, se, conjunção integrante, não pode ser trocado por outra conjunção. Olha aí, ó. Assim como o SE, né, se, conjunção integrante, não pode ser trocado por outra conjunção. Para ele se tratar de pronome relativo, né? Se ele for trocado, ele não vai mais ser pronome relativo. Se isso acontecer, ele deixa de ser conjunção integrante e passa a ser uma oração subordinada adverbial, a saber. Se ligue, são 6 as orações subordinadas substantivas, como oração subjetiva, oração objetiva direta, oração objetiva indireta, oração predicativa, oração completiva nominal e oração apositiva. A preposição que inicia as orações objetivas indiretas podem ocorrer subentendida no período. Exemplo, eu me lembro de que ele esteve aqui. Olha aqui, eu coloquei a frase realmente aqui. Eu me lembro que ele esteve aqui. Esse de está subentendido. Essa preposição de está subentendida. Não separa a oração principal e a sua subordinada substantiva, exceto quando ela é uma oração apositiva, pois esta oração apositiva pode separar da principal por vírgula e também por 2 pontos. Exemplo, a verdade que ele é um enganador veio à tona. Outro exemplo, só queremos isso, 2 pontos. Não, repetindo aqui, a verdade, vírgula. Aqui agora vai entrar uma oração apositiva. Que ele é um enganador, vírgula, veio à tona. Então, a oração apositiva ficou entre vírgula. A oração apositiva é que ele é um enganador. Aí veio à tona, né? Só queremos, outro exemplo, só queremos isso, 2 pontos. A positiva agora aqui fica após 2 pontos. Qual a oração é essa? A positiva. Que você não nos
incomode. Ponto. Esse tipo de oração apositiva, ela explica ou esclarece. Uma palavra se refere, o aposto refere a uma palavra. Oração apositiva se refere a uma frase. Vai ficar bem explicado aí. O aposto se refere a uma palavra. E oração opositiva refere a uma frase. A preposição que inicia as orações completivas nominais pode ocorrer subtendida no período. Observação. O assunto aqui falado refere-se à oração subordinada substantiva. Vamos falar aqui agora sobre orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são duas. As subordinadas adjetivas são duas. Elas dividem em restritiva, restringe, então não pega vírgula. Quando ela restringe, não pega vírgula. E a oração explicativa. A oração subordinada adjetiva se divide em explicativa e restritiva. Sendo que a explicativa explica, esclarece. Aqui essa oração explicativa pega a vírgula. Essa oração adjetiva explicativa sempre se refere a um substantivo ou a um pronome da oração principal e sempre são iniciadas por pronome relativo. Falaremos agora de orações subordinadas adverbiais. São 9 as orações subordinadas adverbiais: oração condicional, oração comparativa, oração temporal, oração final, oração causal, oração consecutiva, oração proporcional, oração conformativa, oração concessiva. Se a oração subordinada adverbial aparecer antes da principal ou intercalada a essa, ou seja, a oração intercalada à oração principal, a vírgula é obrigatória. Então é bom entender, né? Se a oração subordinada adverbial, qualquer uma da adverbial, aparecer antes da principal, da oração principal, ou estando intercalada a esta oração principal, a vírgula é obrigatória. Se ligue, as orações comparativas têm essa particularidade. Os verbos das duas orações que compõem o período composto são os mesmos, o que possibilita subtendê-lo. Exemplo: seus pensamentos voavam livres, como as gaivotas no céu. Observação. Aqui omitiu o verbo voavam na segunda oração, pois é igual ao da primeira, igual ao verbo da primeira. As orações concessivas. Existem sempre duas informações ou ideias explícitas, duas ideias ou informações explícitas e uma ideia implícita. Exemplo: embora os dois times estivessem fazendo péssimas campanhas no campeonato, havia um grande número de torcedores no estádio. Aqui eu me referi às duas orações explícitas. Observação, aqui eu virgulei, né? Eu coloquei vírgula entre uma e outra oração explícita. Agora, qual a oração implícita? Resposta: não deveria ter torcedor no estádio, já que os times estavam fazendo uma péssima campanha. Tipo de orações coordenadas. Primeira oração coordenada sindética. Orações sindéticas possui conjunção e a vírgula é colocada antes dela. Dela quem? Da conjunção. Segundo, a oração assindética não possui conjunção e a vírgula é colocada antes
daquelas palavras constante na minha relação. Ou seja, essa relação foi que eu criei no final do meu trabalho, né, gramatical, onde eu vejo que nas assindéticas, antes de verbo, de pronome, de preposição, numeral, etc., explícito ou implícito, eu sempre coloco vírgula. Espero eu que esteja tudo certinho, isso aí é o que eu estou falando. Orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são independentes. Se ligue aqui. Coloque vírgula nestas estruturas. Em orações, somente orações coordenadas. Assindéticas, né? Já sabemos que assindéticas é aquelas que não têm conjunção. E para evidenciar a última oração do grupo dessas assindéticas, use o ponto final da penúltima oração. Ou seja, para evidenciar a última oração do grupo, use o ponto no final da penúltima oração. Fazendo isso, botando esse ponto no final da penúltima oração, você enaltece, né? Evidencia aí a última oração, se não me engano. Use vírgula nessa sequência também, né? Em coordenada ou coordenadas assindéticas, combinadas com coordenadas sindéticas. Primeiro a você colocar nessa sequência são as orações assindéticas. Depois coloque as sindéticas. Aí você usa a vírgula nesse combinado. Use vírgula nesse outro combinado em somente coordenadas sindéticas. Aqui não é caso combinado. Não tem nada de combinação. Use vírgula em somente coordenadas sindéticas. O que é coordenadas sindéticas? É aquelas que têm conjunção. E para evidenciar a última oração do grupo, use o ponto. Use nessa sequência também, em orações coordenadas, combinada com orações coordenadas. Orações coordenadas nós já sabemos que são 5, né? Como vimos lá, é aditiva, alternativa, conclusiva, explicativa, e vai, são 5. Aqui, use qualquer um dos 3 sinais. Temos aqui vírgula, ponto e vírgula. Exemplo de orações, né? Ser combinado em orações coordenadas, combinado com orações coordenadas. Aí você pode usar qualquer um desses pontos, 3 pontos aí. Qualquer um dessas 3 pontuações. Vírgula, ponto e vírgula. Vamos dar um exemplo aqui. Passei no concurso, vírgula. Porém, isso aqui é uma conjunção, né? Porém, não vou trabalhar. Aqui está na ordem direta. Conjunção adversativa. Esse porém. Outro exemplo. Confia em mim. Ponto e vírgula. E uma conjunção aditiva aí. Tudo se fará pela melhor maneira. Oração direta. A conjunção é aditiva. Outro exemplo. Contudo, só é permitido... Não, aqui não é outro exemplo, aqui é um enfoque. Contudo, só é permitido para a jogatina da conjunção o ponto e vírgula na conjunção adversativa. Essa jogatina na conjunção é você mostrar que sabe pontuar bem uma conjunção. Colocar lá no meio da frase, colocar, no caso, no meio da frase da segunda oração. Ou então, em seguida que botar a primeira oração, você não colocar ela e colocar um outro termo qualquer antes dela. Aí põe entre 2 vírgulas. O ponto e vírgula, no caso, né? Contudo, só é permitido para a jogatina da conjunção o ponto
e ponto e vírgula na conjunção adversativa. Ou seja, o ponto e vírgula para jogatina na conjunção, só na conjunção adversativa. E os dois pontos, no caso da jogatina, na conjunção conclusiva, estando a segunda oração, como eu já falei, no período composto, na ordem indireta. Só é possível se a segunda oração estiver na ordem indireta. Exemplo. Passei no concurso, ponto. Começa a outra oração. Não vou, vírgula, porém, vírgula, trabalhar. Oração, se trata de uma oração indireta. Outro exemplo. Passei no concurso, ponto. Começa a outra oração. Não vou trabalhar, vírgula, porém. Não vou trabalhar, porém. Está na ordem direta. Outro exemplo. Ontem choveu muito, ponto e vírgula. Hoje, vírgula, entretanto, vírgula, fez um dia de sol. Está na ordem direta, a segunda oração. Outro exemplo. Eles são ricos, dois pontos. Não precisam, portanto, vírgula, de nenhuma ajuda. Então, repetindo, eles são ricos, dois pontos. Não precisam, vírgula, portanto, vírgula, de nenhuma ajuda. Está na ordem direta. Aqui usei dois pontos antes da conjunção conclusiva. Use vírgula nessa sequência em oração subordinada adverbial, qualquer uma. A gente sabe que são 9 orações subordinadas adverbial. Então, use nessa sequência em oração subordinada adverbial, qualquer uma, antes ou intercalada a segunda oração, que é a oração principal. Vindo nessa sequência, use vírgula. Primeiro, a oração subordinada adverbial, depois vem a oração principal. Então, se a adverbial vindo antes ou intercalada da principal, coloca a vírgula. Para facilitar, coloque um X aqui, embaixo desta frase, né? Desse par de frases que falamos aqui agora. Outro exemplo. Use vírgula nessa sequência também. Em oração principal, que é a primeira, que envolve a segunda oração, adjetiva explicativa. Se ligue, nestes dois pares de orações citados acima, esses últimos agora, pois utilizo, o X para facilitar a minha compreensão no assunto. Na parte superior do X, na horizontal, eu uso primeiro a oração subordinada, qualquer uma. Em segundo lugar, uso a oração principal. Na parte inferior do X, na horizontal, eu uso primeiro a oração principal, que envolve a outra oração, em segundo, a outra oração. Em segundo, uso a oração subordinada, adjetiva explicativa. Então, repetindo aqui, que ficou um pouco complicado aqui. A parte inferior do X, na horizontal, eu uso primeiro a oração principal, que envolve a outra. Em segundo lugar, uso a oração subordinada adjetiva explicativa. Isso para facilitar, né, a compreensão. Se ligue, são as conjunções que introduzem as orações. Quando aparecer expressões repetidas como essas, ora, vírgula, ora, etc. A conjunção é a segunda. A conjunção, no caso de palavra de conjunção repetida, ora, a segunda que é a conjunção.
Tipo de orações coordenadas. São elas aditivas, orações adversativas, orações alternativas, orações conclusivas, orações explicativas. São aquelas 5 que eu falei lá em cima, que posso ter me passado em nomear algumas. Particularidade. Nas orações ligadas pela conjunção e, a vírgula é proibida se o sujeito for um só para as duas orações ou 2 verbos. Sendo 2 sujeitos diferentes, mesmo estando oculto, coloca-se vírgula. Observação. Esta é uma oração aditiva e eu geralmente coloco a vírgula antecipando a mesma, ou seja, antecipando a oração aditiva. Esse E, sempre eu coloco vírgula na maioria das vezes. Concordância verbal. A concordância do verbo ser, o verbo ser, diferentemente dos demais verbos, flexiona-se segundo regras especiais de concordância. Mas quero salientar, antes de passarmos aqui para a concordância verbal, eu até já falei sobre isso, mas para enaltecer mais, vou falar. A jogatina da conjunção é colocar uma palavra ou uma pequena frase antes da conjunção, como vimos aqui, pois primeiro seria a conjunção. Agora, voltando ao assunto da concordância verbal, a concordância do verbo ser, o verbo ser, diferentemente dos demais verbos, flexiona-se segundo regras especiais de concordância. Verbo ser, quando funciona como verbo de ligação, ele é igual a com acento, és com acento, era, eram, são, serão. Quando ele funciona, o verbo ser, quando ele funciona como verbo de ligação, ele estabelece um vínculo sintático, semântico entre o sujeito e o predicativo. O que é o predicativo? Característica momentânea, atribuída ao sujeito. Já sabemos disso, né? Que o predicativo é uma característica momentânea, circunstancial, atribuída ao sujeito. No que diz respeito à concordância, esse verbo tem uma característica particular. Ele, às vezes, concorda com o sujeito, às vezes com o predicativo. Para isso, observe a igualdade ou não entre o verbo e o predicativo, ou entre sujeito e verbo. Todos os 3 termos têm que concordar em tudo. Exemplo, minha vida, naquele tempo, era uma aventura constante. Veja, minha vida, sujeito simples. Naquele tempo, no caso, era verbo ser, singular. Uma aventura constante, predicativo no singular. Se, no entanto, o sujeito se apresenta no singular e o predicativo no plural, ou vice-versa, a concordância do verbo ser às vezes se faz com o sujeito ou às vezes com o predicativo. Veja, sujeito ou predicativo designando ser ou seres, humano, humanos. O verbo ser concorda obrigatoriamente com o núcleo do termo. No caso, se referindo a ser humano. Concorda obrigatoriamente com o núcleo do termo sujeito ou predicativo, que designa humanos. Exemplo, os professores de um país são, verbo ser,
concorda no plural com o sujeito, pois este designa humanos, a sua maior riqueza. Os professores de um país são sua maior riqueza. São a sua maior riqueza. Então você vê, né? Os professores de um país, sujeito no plural, são o verbo ser. Concorda no plural. Com o sujeito, pois... Concorda com o plural. Com o sujeito. Pois este designa humano. A sua maior riqueza. A sua maior riqueza é o quê? Predicativo no singular. Sujeito e predicativo designando seres não humanos, ou seja, coisa, né? Quando tanto o sujeito quanto o predicativo, um ou outro, designam coisas, o verbo ser pode concordar indiferentemente com qualquer um desses dois termos, embora seja mais comum a opção pelo plural. A tendência de pluralizar o verbo ser se verifica principalmente quando o sujeito é representado pelos pronomes demonstrativos na forma invariável isto, isso, aquilo e tudo. Então aqui são as formas invariáveis, né, do pronome demonstrativo. E o predicativo apresenta-se no plural. Exemplo. Aquilo foram mentiras. Aquilo, sujeito. Foram mentiras, predicativo. Aquilo foram mentiras. A concordância mais usual é essa aí. Entendeu? Aquilo foram mentiras. Concordância mais usual. Use sempre essa. Quando o sujeito e o predicativo, os dois designam coisas, ou seja, seres não humanos, a dupla possibilidade de concordância do verbo ser permite que o emissor estabeleça a concordância com o elemento ao qual ele pretende dar maior ênfase. Para isso, observe a intensidade do que vem após o verbo. Isso é importante. Vem a intensidade que vem após o verbo. Se for intensidade fraca, realce o sujeito, conjugando o verbo no singular. Exemplo, a vida é. É um verbo no singular. Sonhos. A vida é sonhos. Se for intensidade forte, o que vem após o verbo, realce o predicativo, conjugando o verbo no plural. Exemplo, a vida são sonhos. Verbo no plural. São é verbo no plural. Sujeito ou predicativo representado por pronomes pessoal. Quando em seu interior o sujeito ou o predicativo representado por um pronome pessoal. O que é pronome pessoal? Estão aqui eu, tu, ele, você, etc. O verbo ser concorda obrigatoriamente com esse pronome. Exemplo, vocês, os jovens solidários, são a esperança de um país mais justo. Vocês, os jovens solidários, sujeito, né? São a esperança de um país mais justo. São o verbo no plural. Vocês no plural e aqui o verbo são no plural. Outro exemplo. O maior defeito deste livro és tu, leitor. O maior defeito deste livro, sujeito. É sujeito aqui. O maior defeito deste livro é igual ao sujeito. Verbo, és tu, leitor. Tu está no singular. És tu. És é um verbo que está no singular. Tu, leitor. Tu está correspondendo com o verbo
no singular és. Concordância do verbo ser nas expressões de quantidade. Em expressões como é pouco, seria muito, foi bastante, era demais, indicativo de quantidade, ou seja, preço, peso, medida, etc., o verbo ser fica sempre no singular. Exemplo, 3 toneladas seria demais para ele. 3 toneladas seria. Então o verbo sempre fica no singular. Seria demais para ele. Regência nominal. Termo regente é só o nome. Termo regido é esse nome com a preposição. A relação entre um nome, regente, né? Nome é regente, e seu termo regido se estabelece sempre por meio de uma preposição. Relação de nome e preposição. Aqui nós temos uma relação de nome e preposição. Vamos lá, alguns exemplos. Alheio, nome, a preposição. Adepto, nome, adepto de preposição, e etc. Exemplo, a exumação, nome ou termo regente. De aleijadinho, termo regido, ou seja, a preposição e esse nome. Agora vamos ver regência verbal. Relação que se estabelece entre um verbo. O verbo se trata aqui de termo regente. O verbo é termo regente. E o seu complemento. O complemento é o termo regido. Tenha o complemento preposição ou não. Exemplo de termo regido ou complemento sem preposição. Buscam uma nova identidade para o líder de Palmares. Buscam é termo regente, porque busca é o verbo, termo regente. Como vemos na locução verbal, o termo regente é o verbo. Uma nova identidade para o líder Palmares. Então aqui, termo regido não tem preposição, né? Uma nova identidade para o líder de Palmares é complemento, ou seja, complemento é termo regido na locução verbal. Agora aqui, pronomes oblíquos, átonos, na função de objeto. Pronomes oblíquos são o, a, os, as. Eles funcionam exclusivamente como objeto direto. Agora, lis, funcionam exclusivamente como objeto indireto. Eles, li e lis, no entanto, não podem se associar a qualquer verbo transitivo indireto. Existem muitos verbos desse tipo, verbo indireto, né? Que não admite essas duas formas como objeto. Quais são as duas formas? Li, lis. Exemplo. Eu concordo com você. Eu concordo, verbo transitivo indireto. Com você. Compare com essa. Eu concordo-lhe. Eu concordo, traço, hífen, no caso, li. Concordo continua sendo verbo transitivo indireto, mas o pronome li não encaixou, não teve nexo essa frase. Não aceita o pronome li. Se liga aqui. Os pronomes li, lis, quando funcionam como complemento verbal, são objeto direto. Principais ocorrências de crase. Para evitar duplo sentido em determinados enunciados, o acento indicador de crase deve ser empregado
em 3 tipos de locuções femininas. São elas: locuções adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Vamos falar das locuções adverbiais, em primeiro lugar. As mais comuns são as que indicam tempo e modo. Locuções adverbiais, as mais comuns das locuções adverbiais são as que indicam tempo e modo. Exemplo em tempo. O porteiro sempre chega acraseado, 9 horas. Usar quase sempre em horas completas, mas existe também com horas incompletas, como 6 horas às 6 horas e 30 minutos. Vejo isso muito aí afora, Exemplo, agora em modo. Aí vemos o exemplo anterior em tempo, agora vamos ver em modo. Consertamos o carro às pressas, acraseado aí, Agora vamos falar sobre locuções prepositivas. Forma ou regra geral dela, Uso o acraseado, mais palavra feminina, mais a preposição de. Se ligue, existem muitas locuções femininas desse tipo. Exemplo, acraseado, moda de. Acraseado, procura de, etc. Ou seja, a moda de, a procura de, etc. Observação. A locução prepositiva, acraseado, moda de, a moda de, pode ocorrer subentendida. Mesmo assim, continua apresentando crase. Exemplo. O jovem atacante fez um gol a Pelé. Ponto. Está subentendido a locução prepositiva à moda de. Agora falaremos de locuções conjuntivas. São apenas 2 as locuções femininas desse tipo. Acraseado, medida que. E acraseado, proporção que. A medida que e a proporção que. Procedimento para verificar se ocorre crase. Troque a palavra feminina por uma masculina equivalente e, se nessa troca aparecer antes da palavra masculina o pronome ao ou aos, nenhum outro, não pode ser nenhum outro, tem que ser ao ou aos, coloque sinal de crase. Exemplo. Ele não teve acesso às senhas secretas. Ele não teve acesso aos códigos, aí aqui, secretos. Eu já troquei, Tem crase. Aos códigos, então tem nexo, pegou o aos, você viu. Trocando a feminina pela masculina, acontecendo, vem esse pronome ao ou aos, é o que representa que pegará a crase. Então, nesse caso, tem crase. Fique ligado nisso. O método prático requer cuidado. A palavra masculina que substitui a feminina não precisa ser sinônimo dela, mas deve ser palavra de mesmo tipo, como substantivo comum no lugar de substantivo comum, nome de cidade no lugar de nome de cidade, pronome pessoal no lugar de pronome pessoal, etc. Ocorre crase antes das palavras casa, terra e nome de cidade, com especificativo. Tem que ter especificativo, tipo casa do meu pai, terra dos meus avós, isso por aí, o especificativo é isso. É caso em que nunca ocorre crase, nunca ocorre, se ligue, nunca ocorre crase. Antes de palavra
masculina. Nunca ocorre crase antes de pronome em geral. Nunca ocorre crase antes de verbo, principalmente de movimento, pois aí pede a preposição a. Exemplo, chegaram a Curitiba, esse a sem crase, sem acento. Nunca ocorre crase antes de advérbio. Nunca ocorre crase no a singular antes de palavras no plural. Mesmo sendo essa palavra, né, feminina, porque se trata apenas de preposição a. Exemplo, jamais deu valor a pessoas humildes. Nunca ocorre crase entre palavras repetidas. Exemplo, viajou o país de ponta a ponta. Se ligue. Preposição a mais pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquelas, aquilo. No caso, o primeiro aqui, aquele, aqueles, aquela, aquelas. O terceiro, aquilo. Troque esses pronomes por. O primeiro, no caso, aquele, aqueles, troque por a este. Aquela, aquelas, troque por a esta. Aquilo, troque por a isto. Observação. As frases têm que ter nexo. Ou seja, tem que corresponder, né? Ela não pode ficar sem estar correspondendo ali o nexo da coisa. Exemplo, darei a aquele, um acraseado, meninos, os melhores brinquedos. Darei àqueles meninos os melhores brinquedos. Observação. Fazendo a troca dos pronomes aqueles sem aspa pelo pronome a estes sem aspa, fica darei a, esse a é o primeiro a é a preposição da regra, mais a estes meninos os melhores brinquedos. Com crase, pois sobrou um a. Ou seja, trocamos, não foi? Aqueles, no caso, por a estes. Aí deu certo. Correspondeu aqui. Sobrou um a. Sobrou um a, então significa que teve a soma a mais a. Aí pega a crase. Se ligue. Crase antes do relativo qual, quais. Esses pronomes, quando tem como antecedente um substantivo feminino, é sempre precedido de a ou as. Exemplo. Esta é a lista das pessoas para as quais enviaremos os convites. Veja só. Esta é a lista das pessoas. Pessoas, aqui substantivo feminino. Para as quais precedido, né? De preposição. Aqui ele está sempre precedido de AS. Olha aqui, está precedido, ou seja, depois da palavra substantivo feminino, veio, tá entendendo? Esse as, depois do substantivo feminino. Então, os convites, né? Esta é a lista das pessoas para as quais enviaremos os convites. Neste exemplo, já vimos que corresponde com a primeira exigência. Qual é a primeira exigência? Né? Que a palavra feminina antecipe, né?
antecedente, né? Aí sempre ela vai ser depois precedida de a ou as. Então corresponde à primeira exigência. Resta-nos ver se pega crase. Para isso, para ver se pega crase, use a regra já conhecida acima, ou seja, troque o substantivo feminino antecedente por um masculino equivalente. Só use o sinal de crase em a qual, as quais, se nesta troca, já com o masculino, nesta nova frase, aparecer ao qual ou aos quais. Vamos repetir isso aqui, que ficou um pouco embolado. Neste exemplo, já vimos que corresponde com a primeira exigência. Resta-nos ver se pega a crase. Para isso, para ver se pega a crase, use a regra já conhecida acima, ou seja, troque o substantivo feminino antecedente por um masculino equivalente. Só use o sinal de crase em a qual ou as quais, se nesta troca, já com o masculino nesta nova frase, aparecer ao qual ou aos quais. Não ocorrendo isso, não usa a crase. Exemplo: esta é a lista dos membros aos quais enviaremos os convites. Comprovamos aqui que a frase principal pega a crase. Regra usada por mim. Coloca a crase quando o a é trocado por para a ou pela. Observação: se nessa troca aparecer só a palavra para, não há a craseia, né? Não a craseia. Não coloca a crase, né? Se só aparecer a palavra para, tem que ser para a. Exemplo: Roberto vai amanhã à Itália, a craseado. A Itália. Fica também assim: Roberto vai amanhã para a Itália, encaixa para a Itália. Ou então pela Itália, também dá. Outro exemplo, irei à Bahia. Observação: troque o verbo irei por voltarei da. Se a frase tiver nexo, haverá crase. Aqui a frase tem nexo, pois é cabível a expressão citada. Voltarei da Bahia. Então, irei à Bahia. Então, não tem erro aqui, né? Troque o verbo irei por voltarei da. Tem que ser voltarei da. Não pode ser só voltarei. Tem que ser o verbo irei trocado por voltarei da. Se a frase tiver nexo, haverá crase. Aqui a frase tem nexo, pois é cabível a expressão citada. Voltarei da Bahia, irei à Bahia.